Boa tarde, galerinha. Estamos de volta com mais uma aula. Hoje, o formato da aula vai ser um pouquinho diferente, tá? As tias não vão gravar uma videoaula aparecendo, até porque o nosso assunto é bem pequenininho, só tem 2 páginas, como vocês já devem ter visualizado aí no portal a indicação delas. E as tias vão só explicar utilizando o próprio livro, tá? Então é importante que a partir de agora vocês peguem os livros de vocês, tá? Livro 2. Abram na matéria de matemática, páginas 120 e 121. Já deixa aberto o livro nas 2 páginas, tá? Corre aí rapidão, pega o livro e vamos estudar. Nosso assunto é estatística, gráficos e tabelas, e a tia Bianca vai iniciar com vocês. Boa tarde, turminha. E aí? A gente trouxe hoje, né, esse modelo diferente de aula e todo mundo já deve ter pego o livro, colocado na página 120, para a gente iniciar o nosso assunto, né, o nosso conteúdo de hoje. Então, nosso conteúdo hoje é estatística, né, gráficos e tabelas. E aqui no livro ele vai explicar que além da geometria, né, que é a parte da matemática que estuda as formas e medidas, há ainda outra parte conhecida como estatística. O que é que essa estatística faz ou propõe para a gente, né? Como a gente utiliza ela? Ela se preocupa com a coleta, a organização e a interpretação de dados, que são as informações, né? Nessa organização, os dados, que são as informações, são transformados e escritos como gráficos e tabelas. Então, se a gente está ali colhendo uma informação, né? A gente pega, colhe aquela informação, depois de colher essa informação, que são os dados, né? Por exemplo, eu quero saber na minha casa quantas pessoas gostam de assistir novela. Então, eu tenho 5 pessoas na minha casa. Então, vou em cada uma delas perguntar: você gosta sim ou não? Pronto. Depois que eu colher, que eu perguntar, eu vou anotar essas informações e depois que eu coletar, né, que eu escrever essas informações, eu vou transformar ela ou em um gráfico ou em uma tabela. Então, aqui embaixo vai ter um exemplo de uma situação que envolve coleta de dados em um ambiente urbano. Isto é, qual é o nosso ambiente urbano? Que é uma cidade. Aí a Telô vai explicar aqui o exemplo. Isso mesmo, galerinha. Como a tia Bianca já adiantou, né, falou dos dados, estatístico. Então, dados, só para lembrar, são informações, né? Então, aqui embaixo tem uma situação que o livro de vocês traz, na qual o Gabriel, que é o personagem aqui, inventou de colher algumas informações, tá? Então, na medida em que ele pensou em reunir informações, ele estava fazendo uma estatística. Sobre o quê? A gente vai ver agora. Vamos ler na íntegra o exemplo aqui que o livro de vocês traz. Gabriel é fiscal e observou o movimento de veículos durante um dia em uma rua da cidade em que trabalha. Ele deveria anotar a quantidade de motocicletas, carros, ônibus e caminhões que passavam em um trecho dessa rua. Veja suas anotações em que cada risco representa um veículo. Cada risco, então, vai representar uma unidade. Então, vamos aqui visualizar a imagem. Então, já entendemos que o Gabriel queria ver a movimentação de veículos, quantos veículos passavam na rua e quais os tipos de veículos que iriam passar. Então, além dele ter que contar quantos iriam passar, ele tinha que saber quantos de cada tipo. Aí vocês estão vendo que ele escolheu 4 tipos. É importante, quando a gente vai fazer uma pesquisa, escolher os tipos de pergunta, por exemplo, ou os tipos de pessoas que a gente vai entrevistar, tá? Então, a gente tem que delimitar, a gente tem que saber o que vai pesquisar, tá bom? Aqui ele sabia que queria pesquisar a quantidade de carros, mas ele ia escolher os tipos de carros, tá? De veículos, na verdade, né? Então, carro, moto, caminhão e ônibus, como vocês estão vendo aí. Aí ele começou a fazer suas anotações. Colocou os nomes dos veículos e ao lado ele ia fazendo um risquinho para cada veículo que passava,
tá bom? Então, como vocês estão vendo aqui na imagem da página 120 e aí no livro de vocês também, tá bom? Vamos para a página 121, porque agora a gente vai ver como foi que ele tratou essas informações, que a gente chama isso de tratamento de dados. Chique, né, gente, o nome? Mas é bem simples, vocês vão ver que é bem simples, tá? É como ele vai organizar esses dados, tá bom? Anotado já tá, ele passou um tempão contando, já pensou, minha gente, passar o dia todinho contando carro. Mas todo mundo já fez isso que eu sei, viu? Toda criança faz isso. Bora lá. E a Bianca agora vai começar explicando como foi que ele iniciou esse tratamento de dados, como foi que ele organizou. Pronto, então, depois que ele colheu as informações, né, que ele coletou as informações que são os dados, ele organizou nessa tabela, né, que vocês estão vendo aí. Então, vamos acompanhar pelo livro. Depois, ele organizou as informações na forma de uma tabela. Então, essa tabela ela tem duas colunas, né, que são a primeira é o tipo de veículo, que é o carro, a motocicleta, o caminhão e o ônibus. E ao lado, ele colocou a quantidade. Então, no carro, ele colocou 24 carros, que ele observou passando. Da motocicleta, 14 motocicletas. Caminhão, 14 caminhão. E o ônibus, ele colocou 8 ônibus. Então, ele tabulou, né? Ele fez a contagem, a coleta e colocou para exemplificar isso, sabe? E colocar para uma visualização melhor e mais organizada do que os tracinhos. Porque já pensou se a gente fosse fazer anotações só em tracinho, a gente não ia terminar nunca de contar. Então, ele representou em algarismos, né? Fez a tabelinha, colocou o dado, né? O tipo do veículo e depois a quantidade. E, finalmente, ele construiu um gráfico de barras com a base das informações. Então, depois que ele construiu toda essa tabela que ele montou, contou o que cada um, né? A quantidade de cada um, ele construiu o gráfico. Que a Tilo vai exemplificar aí para vocês e ler. Isso mesmo. Então, ele não ficou satisfeito em só colocar na tabela, né? Dá para entender pela tabela? Dá tranquilo, porque ele organizou direitinho, como a tia Bianca falou, numa coluna ele colocou os tipos de veículo e na outra a quantidade. Mas ele queria mais, ele queria fazer um gráfico. E como vocês estão vendo, o modelo de gráfico que ele escolheu foi o gráfico de barras, tá, gente? Tem gente que chama também de gráfico de colunas, mas o mais correto é chamar gráfico de barras. Esse gráfico de barra aqui é do tipo horizontal, né? Que as barrinhas estão deitadinhas aqui, tá? Tem ele também na vertical, as barrinhas em pé. Então, vamos lá para ver. Ó, tem uma fala aqui do personagem, ele diz que de acordo com as informações, observamos que na rua em que foi realizada a pesquisa, o tipo de veículo que passou com mais frequência foi o carro. Isso a gente vê tranquilamente, tanto na imagem lá em cima, quando ele fez os tracinhos para cada veículo, um tracinho para cada veículo, como na tabela que a tia Bianca acabou de explicar para vocês. Mas ele organizou aqui de uma forma ainda mais visual, tá? Que quando a gente olha, a gente já vê que a maior barra é a do carro. Agora, para a gente entender como ler esse gráfico, apesar de vocês já saberem, né? Nós já estudamos os tipos de gráfico, inclusive ano passado, ainda no segundo ano. Mas vamos lá. Ó, primeiro, o gráfico de barras, ele tem aqui duas linhas, como vocês estão vendo. Essa linha na vertical e uma linha na horizontal. Então, cada linha dessa é responsável por um tipo de informação. Vocês observaram? Vamos voltar aqui, ó. Aqui na imagem, ele trabalha com dois tipos de informações. Aqui ele colocou os tipos de veículos e aqui a quantidade. Então, a gente tem dois tipos de informações. Tipos de veículo, quantidades de veículos. Mas aqui na outra página, temos a tabela, que a tia Bianca explicou. Também estamos lidando com dois tipos de informações. Tipo de veículos, quantidade de veículos. Por isso que a tabela só tem duas colunas, porque só são necessárias duas. E aqui no gráfico não é diferente. Nós temos duas linhas para o gráfico.
uma linha, tá? Aqui vocês estão acompanhando a linha vertical, tipo de veículo. E a linha horizontal, quantidade de veículos. Então, aqui ele colocou de 0 a 30 a quantidade e os tipos de veículos, ele colocou os nomes, tá? Então, aqui no carro, ele puxou a barrinha até o numeral correspondente, que a gente volta lá na tabela e vê que é 24. Eu tenho como saber que é 24, tia, sem precisar voltar à tabela? Tenho. Olha aqui, não precisa ficar contando pontinho por pontinho, porque ele colocou de 5 em 5. Então, eu já sei que tem mais de 20 e menos de 25, porque a barra não chegou até o 25, ela chegou um pontinho antes, logo 24. A moto está aqui, ó, 14, na mesma reta o caminhão e aqui o ônibus, 8, tá bom? Então, é fácil de ler gráficos e tabelas também, tá bom? Aqui mais abaixo, ainda completa com a quantidade total de veículos, tá bom? Depois da pesquisa. Então, o total de veículos, ele somou, né? Isso a gente soma de acordo com os tipos e tem o total. 24 mais 14, mais 14, mais 8, que vai ser igual a 60. Tranquilinha a aula de hoje e a tia Bianca vai concluir explicando que tem uma atividade hoje, né, tia Bianca? Diferente também, bem legal de fazer. Isso, exatamente. Então, depois que vocês assistirem, né, essa nossa aula, vocês vão responder a uma pesquisa online. Então, Eita, que chique! lá no Dateduc, no portal, tem uma pesquisa online com 10 questões sobre informações de vocês. Então, a nossa pesquisa vai ser direcionada a vocês, aos gostos, às preferências. Então, a tia Bianca e a tia Elô tá muito ansiosa, que eu quero ver as respostas de vocês, tá certo? Então, ao final daqui dessa explicação, né, da videoaula, vocês vão lá no portal e vão verificar essa pesquisa e responder essa pesquisa. Tá bom, galera? Então, Isso mesmo. E a novidade é que na próxima aula de matemática, vocês vão ter o resultado dessa pesquisa. Porque a tia Bianca e a tia Elô vão fazer do mesmo jeitinho que o Gabriel fez aqui. A gente vai contar as respostas de vocês, vai fazer essa anotaçãozinha, depois a gente vai fazer uma tabela, vai fazer uns gráficos e vai mostrar o resultado da pesquisa. Então, a gente vai estar fazendo uma estatística com as respostas de vocês. Olha que legal. Então, até a próxima aula, né? Isso, até a próxima aula. Beijos, Beijinhos. bons estudos. Isso mesmo.